Então, o seguinte aqui. O primeiro exercício, ele fala o seguinte: a célula da bactéria coli tem um formato cilíndrico com 8 vezes 10 a menos 7. Entrou mais um. Oito vezes 10 a menos 7 metros de diâmetro. O diâmetro de um fio de cabelo é aproximadamente 1 vezes 10 elevado a menos 4 metros. Dividindo-se o diâmetro de um fio de cabelo pelo diâmetro de uma célula coli, obtém-se. Então, olha bem, nós temos que aceitar a sequência que ele está falando, tá? Que é o diâmetro de um fio de cabelo. Quanto que vale o diâmetro do fio de cabelo? Ele falou para nós que o diâmetro do fio de cabelo vale 1 vezes 10 elevado a menos 4. Ele falou que dividiu isso aqui pelo o cilindro, né? Pelo o diâmetro da célula coli. Quanto que vale o diâmetro dessa célula? Vale 8 vezes 10 elevado a menos 7. Então ele quer saber quanto que vale essa divisão, quanto que dá essa divisão. Letra A, 200, B, 135, 140 ou 125. Então, olha, nós aprendemos ontem que na divisão de bases iguais, nós conservamos a base e subtrai os expoentes. Multiplicação de bases iguais, conservamos a base e somos expoente. Então aqui, ó, aqui eu sei que é uma divisão de bases iguais. Aqui não é divisão de bases iguais. Então 1 dividido por 8, eu sou obrigado a fazer essa conta. Então vamos fazer aqui, ó, 1 dividido por 8, dividendo, divisor, quociente e resto. Todas as vezes que o dividendo for menor do que o divisor, eu não posso começar a minha divisão. Então, o que eu tenho que fazer? Colocar zero no dividendo. Quando eu abaixo o primeiro zero, eu coloco zero no quociente e a vírgula. Então, agora ficou 10 dividido por 8. Quanto que é 10 dividido por 8? Que número que você vai pôr aqui no quociente? Que multiplicado por 8 dê 10, ou aproximadamente 10. Isso aqui cabe 1. 1 vezes 8, 8. 10 menos 8, 2. Tem mais alguma coisa para baixar? Não. Zerou? Não. Então abaixa o próximo zero. Cabe quanto aqui? 2. 2 vezes 8, 16. Então 20 menos 16 dá 4. Zerou? Não. Abaixa o próximo zero. Cabe quanto aqui? 5. 5 vezes 8, 40. 40 menos 40, 0. Zerou? Então terminou. Deu uma dízima aqui. Então deu quanto? 0,125. Isto é, 1 dividido por 8 dá 0,125. Tá? Uma dízima periódica exata. Aqui eu tenho uma divisão de bases iguais. Na divisão de bases iguais, conserva a base e subtrai os expoentes. Então, ó, vai ficar, ó, menos 4, menos 7. Ó, menos com menos, mais 7. 7 menos 4, 3. Então, esse número está 0,125 vezes 10 elevado à terceira. Tem essa resposta aqui, a princípio, desse jeito não. Olha, todas as vezes você tem uma potência de base 10, tá? Você vai deslocar a vírgula para a esquerda ou para a direita. Você vai deslocar para a direita se a potência, se o expoente for positivo. Como é positivo, você vai deslocar quantas casas? O número que está aqui, nesse caso é 3. Então você vai deslocar 3 casas para a direita. Então está aqui, ó.
A vírgula está aqui, ó. 1, 2, 3. Desloquei 3 casas? Sim. Então esse número deu quanto? 125. Você fala assim, eu não gostei, não dou conta de fazer desse jeito. Escreve então, ó, 0,125. 10 a terceira significa quanto? 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000. 0,125 vezes 1000. 1000 tem 3 zeros, a vírgula desloca 3 casas. A mesma coisa que eu fiz no anterior. Então isso deu quanto? 125. Beleza? Copia isso aí para nós fazermos o 2. Terminando, você me fala que nós vamos fazer o 2. Podemos? Então vamos fazer o exercício 2. O exercício 2, ele fala o seguinte: a soma do resultado de dois números distintos, em que um deles seja o dobro do maior, aumentado com o triplo do menor, resulta em 28. E o maior deles, aumentado com o quinto do menor, dá 7. Estamos falando do qual número? Então, o que acontece nesse caso aqui? Olha, eu tenho dois números que eu não conheço. Vou chamar esse número de x e o outro de y. Vou chamar que x é o maior e y é o menor deles. Então agora nós temos que montar a equação que o exercício falou para nós. Ele falou, ó, a soma de dois números. Então, vou pôr aqui, ó. Ele quer isso aqui, ó. Ele quer a soma de x mais y. Então, eu preciso descobrir o valor de x e o valor de y, que somado deu o que ele está pedindo. Então, a soma do resultado de dois números distintos. O que é distintos? São diferentes. Em que um deles
seja o dobro do maior. Então eu escolhi o x para ser o maior. O dobro, 2x. Aumentado, mais. Aumentado com o triplo do menor. O menor é y, o triplo, 3y. Resulta em 28. O maior deles, aqui já é outra equação, ó. O maior deles, x, aumentado, mais, ao quíntuplo do menor. O quíntuplo é 5 vezes, então 5 vezes y, dá 7, ou seja, é igual a 7. Então aqui eu tenho duas equações com duas incógnitas do primeiro grau. Então eu tenho que montar um sisteminha. Então isso vai ficar, ó, 2x mais 3y é igual a 28. X mais 5y é igual a 7. Olha, para mim o método mais fácil é o método da adição, mas qualquer um faz pelo método que quiser, pelo método da substituição, pelo método da comparação, o qual vocês quiserem. Vou resolver pelo método da adição. Adição, o próprio nome está falando. A adição eu tenho que somar. Então, quando eu faço pelo método da adição, ou eu tenho que desaparecer, zerar o x, ou tenho que zerar o y. Nesta equação aqui, eu prefiro zerar o x. Para zerar o x, que número que tem que aparecer aqui? Que somado com 2x dê zero. Aqui não tem que aparecer menos 2? Então eu vou multiplicar toda essa equação por quanto? Por menos 2. Então quando eu faço x vezes menos 2, dá menos 2x. Com mais 2x, zero. 5 vezes 5y vezes menos 2 dá menos 10y. Menos 10y com mais 3y dá menos 7y. 7 vezes menos 2 dá menos 14. Menos 14 mais 28, ou seja, 28 menos 14 dá 14. Então aqui eu tenho menos 7y é igual a 14. A incógnita não pode ser negativa. Multiplico por menos 1 para tornar ela positiva. Se eu multiplico por menos 1, eu troco o sinal de toda a equação. Então ficou 7y é igual a menos 14. Se o 7 está multiplicando, ele vai para o outro lado, dividindo. Então, y vai ser igual a menos 14 dividido por 7, dá menos 2. Eu achei o valor de y. Eu preciso achar o valor de x. Você vai voltar na qual você quiser, ou nesta ou nesta. Tanto faz, o resultado é o mesmo. Então aqui vai ficar, ó, x mais 5 vezes o valor de y, que vale quanto? Menos 2. Isso tudo é igual a 7. Então x mais com menos, menos 5 vezes 2, 10. Isto é igual a 7. Então x é igual a 7. Menos 10 vai para o outro lado, mais 10. Então x é igual a 7 mais 10 dá 17. Só que o exercício não quer simplesmente o valor de x e de y. Ele quer a soma de x mais y. X vale quanto? 17. Então no lugar do x eu vou substituir por 17. Mais o valor de y. Só que o valor de y vale quanto? Menos 2. Então aqui vai ficar 17 mais com menos dá menos. 17 menos 2 dá 15. Então esse aqui dá a minha letra A. Beleza? Copia isso aí e tenta fazer o exercício 3
para nós, fazendo favor. Rapidinho. Vocês entenderam o que foi feito aqui ou não? Alguém tem dúvida, pode perguntar. Pessoal, terminaram? Cássia, você fez, Cássia? Quer? Ana Luísa, também você fez ou não? Pessoal, vamos fazer o exercício 3 então. Só dar um minutinho para vocês terminarem de copiar. Quem terminou vai fazendo o exercício 3, fazendo favor. Então, vamos lá. Então, exercício 3, ele fala o seguinte: sabendo que os pontos 2 e menos 3, menos 1 e 6 pertencem ao gráfico da função f, definida por f de x é igual a ax mais b. Então, isso aqui é uma função do primeiro grau. Tá? Ele te deu 2 pontos e o exercício está pedindo a diferença entre o valor de b menos o valor de a. Esta sequência eu tenho que admitir, gente. Eu não posso mudar. É b menos a e não a menos b. Então eu tenho que montar esse sisteminha, que eu tenho 2 pontos aqui para achar o valor de a e o valor de b, angular e o linear. Então, ele te deu esse ponto aqui, ó. O primeiro ponto é este. O primeiro valor é o de x. O segundo valor é o de y. Gente, f de x com y é a mesma coisa.
Então, nesse ponto aqui, ele falou que o y, ou f de x, vale quanto? Menos 3. Que é igual a A, que multiplica o valor de x, que ele falou que vale quanto? 2 mais B. Colocando isso aqui em ordem, então vai ficar, ó, 2A mais B. Isso tudo é igual a quanto? A menos 3. Só que ele te deu o segundo ponto. O x vale quanto? Menos 1. O y vale quanto? 6. Nesta mesma função, ó, onde tem f de x, você substitui pelo valor que vale quanto? 6. Então vai ficar 6 é igual a vezes o valor de x, que ele falou aqui, vale quanto? Menos 1 mais B. Então aqui, ó, A vezes menos 1, menos A. Então isso vai ficar, ó, menos A mais B é igual a quanto? É igual a 6. Olha, caiu aqui, ó, num sisteminha. Então vai ficar, ó, 2A mais B é igual a quanto? A menos 3. Menos A mais B é igual a 6. Então aqui, gente, no sisteminha, você resolve pela maneira que você achar melhor. Eu prefiro resolver pelo método da adição. Então o método de adição, o próprio nome está falando, tem que somar. Então eu preciso desaparecer, ou com o A ou com o B. Ao qual você vai fazer? Qual você quiser. Eu prefiro fazer isso aqui, ó. Vou desaparecer com B, que eu acho mais fácil. B vezes menos 1, menos B, com mais B, zerou. Menos A vezes menos 1, mais A, 2A mais 1A dá 3A. É igual 6 vezes menos 1, menos 6, menos 3, dá menos 9. Então eu sei que 3A é igual a menos 9. Então eu sei que A é igual a menos 9 sobre 3. Então A é igual a quanto? A é igual a menos 3. Só que eu preciso também ter o valor de B. Você volta na qual você quiser. Vou voltar nesta aqui, ó. Olha, aqui tem um menos da forma. E o valor de A, só que o A vale menos 3. Mais B, isto é igual a 6. Menos com menos, 3. Mais B é igual a 6. Então, B é igual a 6 menos 3. Então, B vale quanto? 3. Só que ele quer B menos A. B vale 3. Menos da forma. O A vale quanto? Menos 3. Então, vai ficar 3 menos com menos, mais 3. 3 mais 3 dá 6. Então, esse aqui dá a minha letra B. Termina aí para nós fazermos o 4.
Então vamos fazer o 4. Ele fala o seguinte: seja as funções f de x é igual a 3x mais 2m, g de x é igual a menos 2x mais 1. Determine o valor de m, sabendo que f de 0 menos g de 1 é igual a 3. Então eu tenho que calcular primeiro o f de 0. Então você vai na função que ele te deu, na função f, que ele te deu, f de x é igual a 3x mais 2m, o valor que está aqui dentro é o valor de x. Então você vai na função onde tem x, você substitui por quanto? Por 0. Então isso vai ficar, aqui é 3x, vai ficar 3 vezes x, que vale 0, mais 2m. Então f de 0 é igual a 3 vezes 0, 0, 0 mais 2m dá 2m. Então aqui eu já calculei o f de 0. Ó. Esse valor eu já calculei que ele vale quanto? Ó, 2m menos. Agora eu tenho que calcular o g de 1. Ele me deu a função g aqui. Ó. A função g de x é igual a menos 2x mais 1. Então aqui ó, o x vale quanto? 1. Então vai ficar ó, g de 1 é igual a menos 2 vezes o valor de x, que vale 1, mais quanto? 1. Então ó, g de 1 vai ser igual a menos 2 vezes 1 dá menos 2 mais 1. Então g de 1 vai ser igual a menos 2 mais 1 dá menos 1. Então eu já sei que o g de 1 vale quanto? Menos 1. Então você volta aqui na função que ele te deu, no lugar de g de 1, você vai substituir por quanto? Por menos 1. Esse menos não tem nada a ver com esse menos aqui, tá? Então aqui está menos 1. Isso tudo é igual a quanto? A 3. Então aqui vai ficar ó, 2m, menos com menos dá mais 1. Isto é igual a 3. Então aqui vai ficar ó, 2m é igual a 3 menos 1. Então aqui vai ficar ó, 2m é igual a 3 menos 1 dá 2. Então m é igual a 2 dividido por 2. Então m é igual a quanto? A 1. Então isso aqui dá a letra D. Beleza? Por hoje é isso, gente. Tá certo? Até amanhã para vocês, se Deus quiser.